Bom dia, pessoal. Um grande abraço. Vamos abordar esse novo conteúdo hoje, que se relaciona com o tema da responsabilidade internacional dos Estados. Esse é um tema importante, tem dimensões e desdobramentos vários e ao mesmo tempo complexos. Abordando inicialmente a questão, o que podemos colocar é que o conceito da responsabilidade internacional dos Estados, ele tem uma dimensão fundamentalmente coletiva e não tanto individual. As individuais nós vamos já tratá-las especificamente, mas elas têm logo uma condicionalidade para que possam ser exigidas com o tema, com a questão coletiva. Muito bem. Então, o tema da responsabilidade suscita a nossa atenção quando um agente ou funcionário de um Estado qualquer erra ou comete violação em relação a direitos de outrem, seja esse outrem indivíduo ou alguma instituição pública ou privada. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando um tribunal interno deixa de aplicar um tratado vigente de direito internacional. Aqui vale a pena recordar aquele famoso artigo 27 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, negando eventual direito, por exemplo, a um estrangeiro de ser protegido pelo tratado. Aqui se aplica fundamentalmente, neste campo, as questões relacionadas com a proteção dos direitos humanos dos indivíduos. Enfim, então, já no campo da responsabilidade interna individual, ela é nítida, ela é evidente quando nós olhamos para o Tratado de Roma, ou a norma que criou o Tribunal Penal Internacional, que é uma norma que responsabiliza individualmente as pessoas pelos crimes que o próprio tratado tipifica como sujeitos de responsabilização. Muito bem. Então, de outro lado, é importante também colocar de manifesto que o Instituto da Responsabilidade Internacional ele ainda tem uma eficácia relativa ou precária, já que a sociedade internacional ela não responde, em primeiro lugar, a um órgão central, único. A ONU não é esse órgão central. A ONU, como vimos, é uma organização multilateral, muito importante, mas ela não exerce, dentro do direito internacional, essa função de assumir um rol de executivo universal. Então, não obstante isso, claro, o estudo da responsabilidade internacional dos Estados é um dos elementos fundamentais para a gente compreender o funcionamento desse instituto enquanto um elemento fundamental do direito internacional público, pois esse instituto da responsabilidade internacional ele é fundamental para nós compreendermos os princípios da igualdade e da soberania que todos os Estados gozam e exercem na órbita internacional. Portanto, a questão aqui é analisar em último sentido os elementos que a compõem, como a necessidade de reparar e de satisfazer
os danos materiais e imateriais sofridos por algum Estado em decorrência de atos praticados por outro Estado. Então, o conceito da responsabilidade é o instituto jurídico que vai responsabilizar um determinado Estado pela prática de um ato atentatório, ilícito ao direito internacional, que possa vir a ser perpetrado contra direitos ou a dignidade de outro Estado. Enfim, nesse sentido, nós podemos chegar a uma primeira questão no sentido de que a responsabilidade visa, em primeiro lugar, coagir psicologicamente os Estados, a fim de que os mesmos não deixem de cumprir com seus compromissos internacionais. É o que se chama a finalidade preventiva. Logo, um segundo elemento é contribuir àquele Estado que sofreu um prejuízo em decorrência de um ato ilícito cometido por outro, uma justa e devida reparação. É o que se chama a finalidade repressiva. Trata-se, nesse sentido, de um corolário ou consequência lógica do princípio da igualdade jurídica, certo? Então, existem alguns precedentes históricos importantes, e o primeiro deles é o que se deflagrou em setembro de 48, quando um mediador da ONU na Palestina, o conde sueco Folke Bernadotte, foi assassinado em Jerusalém. Então, claro, isso abriu o primeiro precedente em relação à necessidade de responsabilização dos Estados em relação a atos ilícitos. Outra questão que envolve é perguntar-nos se as organizações intergovernamentais também são sujeitas de responsabilidade internacional. Sim, elas são sujeitas de responsabilidade internacional. Assim, já chegou a essa conclusão a Comissão de Direito Internacional, que, desde 1949, tratou sobre essa questão que envolvia organizações intergovernamentais e o tema relacionado com as responsabilidades. Quais são as características da responsabilidade? O princípio fundamental da responsabilidade internacional se traduz numa ideia de justiça, segundo o qual os Estados estão vinculados ao cumprimento daqueles compromissos e obrigações que assumiram no cenário internacional. Portanto, eles devem observar os compromissos de boa-fé. Portanto, o Estado é internacionalmente responsável por toda ação ou omissão que lhe seja imputável, de acordo com as regras do direito internacional público. Nesse sentido, o Instituto da Responsabilidade Internacional do Estado, diferentemente da responsabilidade que corresponde no direito interno, visa sempre a reparação a um prejuízo causado a determinado Estado. No campo das reparações, nós podemos chegar a uma questão que elas são atendidas a partir dos instrumentos das indenizações que compensam o ato ou a violação sofrida. Ok? Então, nesse sentido, o direito internacional ele dispõe sobre isso e obriga os Estados a que realizem a reparação específica. Agora, o que acontece quando a vítima da reparação é um indivíduo que habita em um Estado? Aí entra a funcionar o Instituto da Proteção Diplomática,
que é uma característica da responsabilidade internacional, que opera sempre de Estado a Estado. Como a pessoa não pode demandar o outro Estado, então o Estado desse nacional que foi vítima, ele assume, substitui a vítima que foi ofendida, assume as ofensas e ele vai demandar o Estado no qual se originou a ofensa. Essa questão é o que o direito internacional classifica como proteção diplomática, que não tem nada a ver com o tema das missões diplomáticas, ok? Então, o bem protegido da proteção diplomática é, enfim, a atividade, é o ressarcimento em torno à proteção dos direitos de um Estado em decorrência de uma violação desses direitos por outro sujeito. Nesse caso, tem que ser um sujeito que assuma a personalidade estatal internacional, ainda que a reclamação inicial houvesse sido deflagrada por um particular na defesa de seus interesses pessoais. Então, aqui opera o que o direito internacional caracteriza como a figura do endosso. Então, a figura do endosso e, logo em seguida, vem a questão do esgotamento dos recursos internos. Para que isso tudo opere, a vítima ofendida tem que iniciar um procedimento na jurisdição interna a efeitos de determinar a responsabilidade do outro Estado. A partir daí é que o Estado ofendido pode demandar o Estado ofensor. Então, aqui existe a imputabilidade, essa por um nexo causal, que nós podemos abordar isso com maior propriedade quando tratemos nas nossas aulas remotas as perguntas específicas de vocês sobre esse instituto. Formas das responsabilidades. Nós temos a responsabilidade direta, que é a principal, e a indireta, a subsidiária. Responsabilidade por comissão ou omissão, responsabilidade convencional e delituosa. Então, essas são as modalidades da responsabilidade. Agora, lamentavelmente, ainda não existe um tratado específico sobre isso. Existe, sim, já a figura de um draft. Draft é um rascunho que está, desde 2006, esperando que seja tratado na Assembleia Geral. Isso está no secretariado, que é um draft, digamos, é um rascunho preparado pela Comissão de Direito Internacional e que está esperando que possa ser debatido na Assembleia e finalmente aprovado e logo ser submetido ao processo de incorporação dos Estados desse tratado à sua, digamos, dentro do seu ordenamento interno, como isso nós já bem conhecemos. Então, eu vou ficando com essa breve apresentação oral sobre o tema. Vamos abordar com maior propriedade a questão quando se trata de órgãos estatais que são responsáveis por atos que possam causar lesão a um outro Estado, sejam órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. No caso do Judiciário, por exemplo, quando um juiz de direito inaplica uma disposição de direito internacional cogente e deixa de, digamos assim, de aplicá-la baseando-se em alguma doutrina nacional. Isso porque volta ele a violar aquele artigo 27 da Convenção de Viena, ok? E tem também os atos dos indivíduos, que nós já nos remontamos
a eles. Enfim, vamos ir fechando com o tema dos excludentes de responsabilidade. Eu vou citar brevemente esses excludentes. O primeiro excludente é a questão do consentimento do Estado, que explicaremos logo. O segundo é a legítima defesa. O terceiro são contramedidas. O quarto, força maior. O quinto, perigo externo. O sexto, estado de necessidade. E, finalmente, a renúncia do indivíduo lesado. Então, esses são os elementos importantes desse instituto dentro do direito internacional público. Obrigado e já conversamos na nossa aula.